Viva Casa CBN, com Luciane Mamoré. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando mais um Viva Casa CBN, hoje 11 de maio de 2019. Eu sou Luciane Mamoré, estamos na véspera do Dia das Mães, uma alegria aí para todas as mulheres que são mães e filhas também, algumas com o privilégio de já serem avós. E para esse bate-papo eu estou aqui com 3 profissionais, 3 arquitetas, uma delas é Miralba Moraes, profissional de Casa Cor também, e na véspera de receber a segunda neta, né, Miralba? Bem-vinda! A Miralba vai receber a Isadora. A Isadora está aí ameaçando desde a semana passada. E também aqui para esse bate-papo estou recebendo a Heloísa Vicari, que foi convidada várias vezes, agora deu certo, né, Heloísa? Bem-vinda ao Viva Casa. Muito obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui e poder bater esse papo gostoso sobre o assunto que eu gosto muito, Já vamos contar esse assunto. E a Alessandra Mafucci, já é a segunda vez, né, Alessandra, que está participando do Viva Casa. Bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigada. Gente, como vocês sabem, o Viva Casa fala sobre esse universo da arquitetura, do design, do paisagismo. Fala o que a gente mais gosta, que é a casa da gente. Nós estamos ao vivo aí pelo Facebook, no @CBN Campo Grande. Quem quiser também mandar pergunta, o bate-papo hoje super bacana, pelo WhatsApp, é 99932-3500. Então, nosso bate-papo hoje é sobre viagens. Como que as viagens inspiram vocês como profissionais? E a primeira pergunta é: olhar de arquiteto tira férias? Jamais. Como que é isso para vocês? Equilibrar o relaxamento, as inspirações, é tudo junto? Queria ouvir as experiências diversas de vocês. O que você acha sobre isso, Elô? Então, eu acho que a gente não tira férias sobre o olhar do arquiteto, porque, pelo menos assim, é o que eu sinto. Quando a gente viaja, o arquiteto, porque quando a gente fala em arquitetura, não é simplesmente as obras de arquitetura, não são os edifícios. Para o arquiteto, normalmente a arquitetura é um modo de viver, é o planejamento urbano da cidade. São as tradições de cada lugar. Então, é uma coisa muito mais ampla que simplesmente o edifício de arquitetura. Então, é claro que a gente tenta tirar o máximo de proveito, até porque viajar não é barato e a gente se ausenta do escritório, né? Uhum. Então, é uma coisa que, assim, a meu ver, o aproveitamento tem que ser 100%. Uhum. E eu acho que a gente consegue isso, desde que você esteja disposta e com a alma aberta para assimilar tudo que as cidades te propõem. E cada lugar é totalmente diferente do outro. E mesmo quando você volta para o lugar, a tua concepção é outra. Então, eu acho que o olhar do arquiteto... A revisitação, né? Mesmo um lugar que você já conhece, você olha diferente, né? Com certeza você olha diferente e sempre é um aprendizado, sempre. É totalmente diferente do que você lê, você vê num filme. Eu acho que essa presença num novo lugar, numa nova cultura, abre a visão. Você amplia, você enxerga mais. Então, eu acho que isso traz para a gente, abre a criatividade. Você vê as novas possibilidades. É uma experiência mesmo, essa imersão transforma. Você sente a mesma coisa, Lê? Eu sinto a mesma coisa. A gente sai daqui, vai para outros lugares e, pelo menos quando eu viajo, eu já saio com essa intenção de estar sempre visitando lugares. E é engraçado porque eu viajei com uma amiga e cada lugar que eu ia, ela sempre me deixava para trás. Porque eu sempre estava procurando alguns detalhes diferentes que eu não conseguia enxergar aqui. Demora mais tempo, eu batia contempla mais tempo sempre. Um lugar. Eu tirava uma foto, aí eu olhava para aquela foto de novo, eu via que aquela foto não estava do jeito que eu queria. Aí eu pegava um outro detalhe, eu ia para um outro ângulo, aí eu falava assim, me espera. Aí ela falava assim,
vamos, vamos, vamos. Aí eu ficava, não, só mais um pouquinho que não tá do jeito que eu quero. Então eu sempre procuro tirar proveito de alguns detalhes que muitas vezes para mim é interessante. E essa tua amiga que você comentou não é arquiteta, então Não. tinha um olhar diferente do É. seu. Você acaba demorando mais, Sim, né? eu acabo demorando sempre mais, sempre. Eu sempre ficava para trás. Eu queria saber, assim, existe uma escolha racional? Tipo assim, eu vou para aquele lugar porque pode contribuir profissionalmente também? Sim, com certeza Normalmente. tem uma escolha racional. A gente que tem, eu estou ouvindo a Alessandra falar sobre o fato da pessoa que não é da área, realmente eu acho que é complicado ela Tem viajar menos- com o arquiteto. Tem menos paciência, né? Tem menos paciência e os interesses são outros, né? No caso de grupos de arquitetos, que eu acho que é Então, isso vocês acabam reunindo um grupo de claro, arquitetas, de com as amigas, mesmas. de amigas e arquitetas que trabalham juntas e não trabalham juntas, mas viajam juntas e têm essas Com mais ou experiências. menos a mesma visão, O mesmo objetivo. o mesmo o propósito. mesmo É o mesmo objetivo, que é. Então, acho que até o próprio roteiro da viagem ele é totalmente diferenciado. Tem antes, combina o roteiro, onde vai, sim, onde vai. sim. Já vai com tudo muito programado, tudo normalmente. bem. Muita antecedência. É. Vocês foram para a Índia uma vez, não foram? Sim. Essa eu não fui. Essa Eu, não teve. eu fui para a Índia e até foi um dos roteiros que era o sonho de uma das pessoas do grupo. A gente tem isso. Embarca no sonho Embarca da no outra. sonho Da da outra, outra. cara. E isso é muito bacana, porque o meu sonho não era a Índia. Eu até ficava com o pé atrás de ir para a Índia. Porém, eu acho que foi um dos destinos mais surpreendentes Uhum. que eu já vivi, Tá. entende? Meninas, vamos falar um pouco sobre os destinos, alguns destinos Certo. que vocês já fizeram, mas assim, antes de tudo, eu queria falar um pouco sobre Milão, que é uma experiência, acho que de todas. Algumas foram mais de uma vez. Semana passada a gente fez um programa aqui dedicado a essa edição de 2019, com a Tatiana Ratti e a Dayana Capucci. Mas eu queria falar um pouco assim da experiência de vocês. Por que vocês revisitaram a mostra e o que contribuiu isso no desenvolvimento das carreiras mesmo? Eu queria ouvir um pouco de ti, Miralba, da Elô, que estava falando um pouco. A Elô Desde foi dois- aqui, mas foi. Desde 2004, você fez um desde- esforço para estar lá, né? Desde 2004 eu tento ir regularmente, não fui todos os anos, né? Mas eu tento ir e as meninas vão falar aqui, eu acho que é uma experiência que todo arquiteto ou designer de interiores tem Sim. que ter, porque o que acontece lá em Milão? Lá em Milão é uma vitrine do que vai acontecer no mundo Nos no próximos- próximo ano, é, né? nos próximos. Principalmente no próximo, É. né? Porque ela é anual, então acaba que por mais que seja difícil, grandes novidades todos os anos, Sim. algumas nos surpreendem mais, outras menos, mas menos. isso é natural, Sim. né? Uhum. Mas, assim, eu acho que você fica sabendo de eu vou usar uma palavra que até tá meio... Você fica sabendo das tendências. Uhum. Não sei se é bem essa palavra. Porém, você sabe... E também eu não vou falar agora só da parte de mobiliário ou decoração, mas as tendências até de como as pessoas vão viver Uhum. no futuro próximo. Sabe? O que é Tem importante. muita provocação, muitas... Além do mobiliário, tem muitos lançamentos de tecnologia. Então, isso nos leva a ver um futuro próximo, Uhum. né? Às vezes, nem sempre essas novas tecnologias lançadas no ano chegam ao Brasil Na de mesma imediato, momento, né? Por isso que eu falei nos próximos anos. Uhum. Porque provavelmente nos próximos anos vai estar no Brasil. Reverbera para cá, né? Exatamente. Então, isso nos leva àquilo que a Elô estava comentando. Nos mostra, nos dá a visão do que no futuro próximo vamos ter dentro da arquitetura e da arquitetura de interiores, Uhum. né? Do design. Inclusive de materiais e Isso. tudo, né? Agora você falou de tecnologia, então eu acho que essa é a palavra para a gente entrar nesse destino mais recente de vocês. A Heloísa e a Miralba estiveram no Japão e a Alessandra esteve em Dubai, em Abu Dhabi, né? São
duas pontas de tecnologia mundial, né? Anteontem, o Japão divulgou o trem-bala mais rápido, 400 quilômetros por hora e tudo. O tempo todo, essa inovação, essa aceleração e tudo num país tão pequeno, né? E tão acometido de tragédias sociais, como guerras e tal, e também naturais, né? Sim. Isso tudo está lá. Vocês conseguiram ver isso na arquitetura e na cultura? Está presente o tempo todo, né, Heloísa? Então, é um país de contrastes. É um contraste entre a tradição e a modernidade, na minha Exatamente. opinião. Nós temos Tóquio, que é a atual capital, onde a modernidade impera. A arquitetura contemporânea é maravilhosa. Por outro lado, nós temos Kyoto, que era a antiga capital, que é exatamente o oposto de Tóquio. Que é muito mais tradicional, que consegue ver essa história milenar, né? Exatamente. Então, eles, ao mesmo tempo que eles são muito tecnológicos, e eles precisam ser, porque eles têm terremotos, a gente até observou algumas fundações de obra, onde a gente conseguiu ver o sistema construtivo anti-terremoto, dentre várias coisas, né, Miral? Entre muitas. Então, eles têm que ser muito tecnológicos. Tem sistema de amortecedor, né? Isso, para assimilar, né, as vibrações. Os desafios são muito maiores, né? Porque impressionante. A funcionalidade exige muito do profissional da construção, né? Isso sem falar na parte que eles têm uma área territorial muito pequena perto da população. Sim, tudo muito montanhoso, né? Isso. População enorme. Interessante que todas as cidades são planas, não é verdade? As cidades estão no plano. Vamos falar um pouco sobre esse urbanismo do Japão e também vamos falar um pouco sobre Dubai. Vamos fazer um intervalo e a gente já volta. CBN, Central Brasileira de Notícias. 10h07, estamos voltando com o Viva a Casa CBN. Hoje a gente está falando sobre viagens e o mundo da arquitetura, o que isso contribui para os profissionais, para todos aqueles que investem como ferramenta de trabalho. Tem até um ditado que diz que viagem é o que você compra que te deixa mais rico, né? O que te deixou mais rico, Ale? A Alessandra Mafussi esteve recentemente em Dubai e em Abu Dhabi também, né, Alessandra? Sim, Abu Dhabi também. Eu queria saber, assim, o que te deixou mais rica uma viagem? O que te deixa mais rica a cada viagem que você faz? Sempre muito conhecimento. Muito conhecimento. Você viaja, você sempre traz muita bagagem, né? Uhum. Muita informação. Muita informação. Como que isso transborda para o trabalho? É possível descrever, assim, na prática, como que transborda isso para o trabalho, Luísa? Transborda naturalmente. É muito curioso isso, porque quando você se depara com um problema e que você precisa de uma solução, parece que sai lá do fundo da sua cabeça, saia a solução, você resolve. É que a Miraba estava falando, é a vivência, né, o que eu penso assim, ó, pelo menos essa bagagem é a que eu mais entendo. No momento que você vai conhecer uma nova cultura, que você consegue entendê-la, do processo todinho, do crescimento dessa população, é o entendimento. Na realidade, toda essa bagagem se transforma no entendimento. É como se pulasse na piscina daquela cultura mesmo, e né? isso Estar inserida nela, né? Traz pra gente isso que a Heloísa falou, vem naturalmente, porque você entende, está entendendo. Não estou dizendo que está entendendo tudo. Sim, mas pelo menos assim, acrescenta como pessoa, né? Como humano, né? Primeiro, exatamente. Né? Esse entendimento, esse crescimento que você tem em função dessas visitas, conhecer essas culturas, entender essas culturas, no teu trabalho, para mim, se transforma nisso. Você entender o que a pessoa está
te solicitando. Uhum. Até E na você- parte psicológica, né? Exatamente. Porque a gente faz, na realidade, uma imersão numa cultura totalmente diferente. Você Então, vivencia, né, aquilo ali. Você está ali dentro, você está presente, você está vivenciando, você está conhecendo, você está presente dentro daquela cultura e dentro daquelas construções. Então, tem muita coisa que, às vezes, a gente, nos nossos projetos, a gente está executando e a gente está ali realizando que, muitas vezes, você, como a gente já vivenciou em algumas visitas em alguns outros países, às vezes você fala assim, puxa, mas eu já vi isso daqui. Então, você consegue, muitas vezes, resolver, solucionar dentro daquilo que você já... Pela experiência, né? E Já não vivenciou só- pela experiência. E não só a parte técnica, porque Sim. muitas coisas a gente tem essa avaliação da parte técnica, mas até a parte pessoal, Sim. eu acho. Exatamente. Por exemplo, na minha viagem à Índia, eu voltei assim com uma outra maneira de pensar a vida. Depois de viver a passividade deles em relação a todos os problemas. A Índia é um contraste violento entre a população, uma É um país população enorme, uma população enorme, extremamente desigual em castas, né? extremamente E desigual. muito rica, né? E ao mesmo muito tempo. rica, com uma espiritualidade invejável. Então, eu voltei, eu diria que eu voltei mais tranquila e mais aberta a assimilar os problemas. Porque assim, nós temos um país também bastante desigual, né? Mas parece não tão, eu não conheço a Índia, mas parece não tão aparente, com exceção das cidades como o Rio de Janeiro, que as diferenças estão muito colocadas pela geografia da cidade. A Índia parece assim que o belíssimo e o paupérrimo estão grudados, né? É devido à concentração demográfica, né? O Brasil é um país pequeno perto da Índia. A Índia é um dos maiores conglomerados, né? De pessoas. Acho que é 3 bilhões e alguma coisa. Então, e ela é, assim, 90% muito pobre. E espalhada pelo país inteiro. Então, é muito difícil chegarem às infraestruturas, porque é muita gente, é algo assim surreal, é difícil até de explicar. Então, acho que por isso que é tão aparente. Mas, por outro lado, eles têm uma espiritualidade, por ser um país basicamente 90% hindu. Eles são hinduístas, eles são muito espirituais e eles aceitam muito. E lá parece que é tudo muito bordado, né? Tudo muito feito à mão, uma coisa de um cuidado, de um a um. Eu conheci um templo agora em New Jersey, hinduísta também. Incrível como aquilo é tudo trabalhado um a mão, um a um. É o exercício da paciência, eu acho, deles dessa busca pelo detalhe, né? Então, os templos são realmente muito ricos. Agora, apesar que a gente viu muito isso no Japão, né? A população também é verdade, bastante espiritualizada, né? Muito espiritualizada. A religião, o jeito da espiritualidade da pessoa, você acha que reverbera na arquitetura diretamente, assim? Que o homem sempre foi um inventor, assim, um construtor inventivo e tudo. Isso, dessas culturas milenares que vocês visitaram, é possível ver essa evolução e essa espiritualidade, com exceção dos templos, claro, estou falando assim, nas cidades, no jeito essa coisa de tirar o sapato, de entrar, enfim. A gente percebe muita coisa disso. Eu acho que o Japão moderno já está muito globalizado, isso, né? Assim, de você ver isso na arquitetura, você vê no modo de vida. Mas na arquitetura está mais difícil de encontrar. A arquitetura contemporânea é muito... eu acho que ela está... Está se desligando, né? Está desligando. A gente não vê isso, realmente. Então, assim, a Elo estava falando de 2004 para cá, algumas viagens importantes internacionais. Vocês conseguem ver essa globalização como uma pasteurização também, um pouco, das culturas diversas? Sim. Que tudo era muito diferente um lugar do outro e agora está tudo muito parecido?
ou nesses lugares mais distantes, como o Japão, como lá em Abu Dhabi, em Dubai, consegue ver uma diferença muito grande? Eu acho que, na verdade, hoje, eu discordo um pouquinho. Eu acho que a gente já teve mais globalizado, com McDonald's em todos os locais, e com Starbucks em todos os locais. Porém, o que eu sinto hoje é que está havendo um resgate dessa cultura de cada país. Eu acho que cada país está querendo... Se assustou de perder a Sim, própria identidade? tanto é que a gente vê McDonald's, o próprio McDonald's lá no Japão, ele era com as características da arquitetura japonesa. Não sei se você lembra, O Miral. de Tóquio. O de Tóquio, exatamente. Então, Verdade. então, eu acho que há esse resgate. Não é McDonald's, quer entrar em Tóquio? Vai entrar, mas vai entrar de uma maneira... Com uma certa característica, Com uma certa respeitando as característica. características. Exatamente. Eu acho que até minimamente, né? o cardápio, se não me engano, nos países, ele também tem Algum- essa possibilidade. Uhum. Eu sinto que as pessoas estão com um resgate. Acho que a palavra é essa. Pode ser pequeno ainda, mas eu acho que é um começo de valorizar realmente o artesanal, de valorizar as coisas do próprio país. Eu sinto isso. Vocês foram para o interior também, né? Então, no interior, essa distância da globalização talvez esteja um pouco maior, assim, a cultura um pouco mais preservada, ou não, do que os grandes centros. como em todos, Como em todos os países, né? A Se foram- capital e as grandes cidades apresentam uma característica mais moderna. Mais global, né? É, Não só mais global. moderna, mas mais comum, digamos assim, do mundo todo, mais global mesmo, mais global. uniforme. É, mais global. Uhum. E agora, mais para o interior, elas são mais características da cultura. É isso, não é? Isso é mundial, né? Porque hoje você fica sabendo do que acontece do outro lado do mundo em segundos. Com certeza. Então, isso é Pro- normal, essa abertura. Maravilhoso para o bem, mas também traz Exatamente, como tudo, né? Uhum. Como tudo. Tem que ter um equilíbrio quanto a isso, né? E eu acho que a gente tende a alcançar esse equilíbrio, eu espero, né? Pra Já que cada- Dubai é tudo novo, né, Ale? Assim, é uma cidade que nasceu em poucos anos Foi. e virou Era um deserto aquela... e de repente ela E se abasteceu de construiu. tudo que é tecnologia, de Tudo. tudo que é inovação, né? O que te impressionou mais lá, Elô? Assim, Ale? Tô falando errado, Alessandra. tudo, construção, tudo. Irrigação, a gente Tem os consegue sistemas se ver os sistemas Tem. de irrigação, Você assim? vê porque ele é bem visível. Uhum. O sistema de irrigação dele é todo artificial. Porque está incrustado num deserto mesmo, né? A cidade foi construída no deserto, né? E o sistema de irrigação dele, ele é artificial. As plantas, como eu vi, e eu já tinha visto isso antes, elas são trocadas a cada 40 dias. Então, você tem Gente, uma é uma perda. casa-cor. Absurdo. É uma casa-cor. Porque a casa-cor é um Sem- dos... sem um fim, do- né? A casa-cor é um olhar importante, a que dificuldade, muitas vezes, é manter as plantas vivas e tudo, né? E lá eles têm isso como Tem. um ciclo permanente, então. Mas o a verão- Lê me explica isso. As plantas morrem e são trocadas? Elas morrem, elas não aguentam. O verão deles, a 50 temperatura é 53 graus. É absurdo. Mas nesse momento ainda tem vegetação ou passa assim, igual assim, aqui em Mato Grosso do Sul tem uma grande período de seca, ali julho, agosto, então a gente fica com as plantas mesmo secas, né? E depois Mas elas revigoram. estão vivas. Elas- Porque ela elas- falou, vivas e ela revigora. Agora, nesse período fica sem, Tem fica... planta. Elas Tem vêm planta. prontas. Aham, elas são sempre repostas. Tem E a uma população reposição. desse lugar? Eu imagino que também seja muito diversa, né? Veio gente do mundo inteiro para ali. Como que é essa convivência? Você fala de turistas? Não, Pra morar? das pessoas, Das pessoas? mesmo, os moradores. Tem gente de todo lugar. Tem muito turista lá. Porque tem muita empresa, Tem. muita gente. Tem empresas grandes lá que se estabeleceram. Aí tem as próprias pessoas que são os moradores de lá.
E as pessoas que trabalham lá, que são pessoas que são contratadas de lá, pessoas que são mão de obra, própria mão de obra. Uhum. Eles contratam que são de Bangladesh, Dos países dos vizinhos, países né? vizinhos. Uhum. E então o que você te impressionou muito é o básico, né? Que é a plantação, o Sim, paisagismo, a parte de paisagismo, né? E a parte das construções. As construções, a decoração interna mesmo, a parte interna de decoração dos prédios, do Burj Al Arab, que é fantástica. Tudo muito luxuoso, tudo muito Tudo. dourado, que a gente Eles imagina. usam muito o dourado, né? E a parte interna mesmo, que eles trabalharam com os tapetes no vermelho, amarelo e o dourado. Todo o gosto cultural deles Sim. estampado nesse... O dourado porque é a riqueza, né? Eles transferem aquilo ali no que realmente é o que representa para eles. Simbolizam a riqueza do povo Sim. de tudo no dourado, né? Sim. Meninas, depois eu vou voltar querendo saber de vocês, da Miralba Moraes e da Heloísa Vicário, o que mais impressionou também no Japão, tá bom? Nessa viagem mais recente. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com Viva a Casa CBN, falando sobre as viagens e a contribuição que essas viagens trazem para as profissionais arquitetas que investem nisso. Heloísa, queria então ouvir de você essa última viagem para o Japão. O que te impressionou mais? Então, o Japão é maravilhoso. Aconselho todo mundo que puder ir para lá. O que me impressionou, além de toda a tecnologia que eles têm para viver num país pequeno, com toda aquela população, a maneira como eles encaram isso e eles fazem, por exemplo, eles têm 3 ilhas lá que eles chamam de as Ilhas das Artes. A gente teve a possibilidade de conhecer uma delas, que é a ilha de Naoshima. Ela fica a mais ou menos uns 170 quilômetros de Kyoto. Uhum. Um pouco mais longe de Tóquio, uns 500 quilômetros. Uhum. E é uma ilha ela foi um projeto, era uma ilha que ela estava ficando com pessoas idosas e a ilha não tinha muitos atrativos, ela estava ficando meio abandonada. Então, as autoridades e alguns arquitetos, entre eles um dos mais importantes do Japão, que é o Tadao Ando, eles tiveram a ideia de criar, se eu fosse comparar com o Brasil, seria uma espécie de inhotim japonês nessa ilha. Nossa, que incrível. Então, é uma ilha que respira arte, onde a gente tem museus, complexos de hotéis e esculturas assim ao ar livre por toda a ilha. Então, é uma ilha das artes, é fascinante, principalmente para nós arquitetos. Imagino. O próprio museu é pura arte. Não estou dizendo que está expondo ao prédio. A arquitetura dele. A arquitetura dele. Uhum. É uma obra de arte. O edifício Ele mesmo. Para você também foi esse local que mais impressiona? Essa experiência, Miralba? Não tem como dizer uma. Juro por Deus que não tem. É um encantamento o tempo todo. Eu gosto muito, como eu falei antes, da história. Então, os templos dos samurais, e chegar nisso que nós vimos lá, toda a história, é fascinante. Uhum. Toda ela impregna para mim. Entender. E a cultura do Japão está perto da gente, de alguma forma, né? Porque a gente tem tantos japoneses, né? Tanta gente de Okinawa aqui. A gente tem tem só nós temos que aprender mais com eles. Isso. Porque, é a maior colônia de Okinawa. Que é aqui existe, em Campo Grande. É aqui né? em Campo Grande. Inclusive, eu tenho uma amiga que mora em Nova York hoje, que é a família de Okinawa, que está indo com a mãe agora em junho levar, resgatar. É um pouco do resgate também que vocês estão falando. Todo mundo está nessa experiência. No micro e no macro, a gente tem feito um pouco essa coisa, né? Muito bacana. Vamos falar de outras viagens também, que é um investimento, é um trabalho, é um gosto por viajar, ou é um gosto por viajar pensando que isso contribui profissionalmente também? Ou é só um... Para mim, porque começou vocês falaram como gosto por viajar. Só que... Depois virou quase entrou na conta do escritório. Precisa como uma capacitação, é isso ou não?
Eu acho que primeiro é o gosto por viajar, né? E daí de Por quebra. conhecer. E acaba entrando na rotina nossa mesmo de obras, de escritório, né? Aquilo que é. Como Vocês é têm nossa um grupo profissão, de arquitetas a que gente costumam não- ir, né? A Arquiteta. Silvana Fornari. Sim. Outra não é arquiteta, mas está super, se não uma das mais Nossa, inseridas super nesse companheira segmento. de viagem. E também participa desses grupos que... É diferente viajar, então, assim, com a turma que tem o mesmo tipo de gosto, esse olhar, e com a família, digamos assim? Totalmente diferente. A família, você não conta, Miralba, porque a família da Miralba é um grupo de arquitetos. Não importa. Não importa. Ainda tem as pessoas que não são da família que viajam. Quer dizer, são da família, Mas não são, são profissionais. são os agregados, né? Aham. Que não são. Apesar que eu não posso falar muito. Todos, É, todo todos mundo gostam. tem um todos gosto. gostam. Mas é diferente, né? Quando É, entra... o que eu assim- queria dizer é que, independente da vontade de viajar, do gosto por viajar, você começou o nosso programa aqui. programa hoje falando que Olhar de Arquiteto não tira férias. A gente gosta de viajar. Somos arquitetos, o Olhar não tira férias. O tempo todo tá aproveitando O tempo todo O a gente pais- faz a arquitetura. paisagem, o desenho A gente faz por das prazer, né? cidades. É um prazer nosso. Então tá o tempo todo. Inteiro. Gente, estamos encerrando o Viva Casa CBN. Eu quero agradecer muito, muito vocês. Obrigada a você. Miralba Moraes, bem-vinda, segunda neta. Parabéns, obrigada, mais obrigada. duplamente pelo Dia das Mães amanhã. Obrigada. Alessandra Mafucci, muito obrigada pela presença. E a Heloísa Obrigada, Vicari, meninas, muito obrigada pela Prazer. presença. Obrigada. Meu. Bacana. Nossa. Gente, antes de encerrar, eu quero dar um serviço aqui. A Casa Cor São Paulo começa agora a 33ª edição, fazendo história também no Brasil, a maior mostra de arquitetura, design e paisagismo das Américas, no Jockey, tema Planeta Casa, dia 28 de maio e 4 de agosto. Eu prometo trazer mais informações sobre isso. O programa está chegando ao fim. Sábado que vem eu tô de volta. Salve! Viva Casa CBN, com Luciane Mamoré.